Muito bem, doutores e doutoras, vamos dar seguimento aqui à nossa aula de lei de drogas. Como combinado, tráfico privilegiado de drogas. Vamos dar uma olhada com carinho no privilégio do traficante, porque houve uma alteração recente aí pelo tal do pacote anticrime. Vamos ficar esperto. Tráfico privilegiado de drogas. O tráfico privilegiado de drogas é uma causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena. Tem frações matemáticas reduzindo esta pena. Então, entra na terceira fase de dosimetria de pena. E na terceira fase de dosimetria de pena, a pena pode ser reduzida a abaixo do mínimo legal, que é 5 anos. Por isso que você vê condenação por tráfico de drogas até a 1 ano e 8 meses. Se você pegar 5 e descer 2/3, você cai lá para 1 ano e 8 meses, tá? E aí cabe tudo. Mas, professor, como assim cabe tudo? Cabe regime aberto, substituição por restritiva, tudo que você pode imaginar. Mas não é hediondo? Não. Não. O tráfico privilegiado não é crime hediondo. Muito bem. Para que o traficante tenha essa boiada, dessa redução, de nem ir para a cadeia, ele precisa preencher 4 requisitos cumulativos, ou seja, precisa dos 4. 4 requisitos cumulativos. Faltando qualquer um deles, ele não faz jus ao reconhecimento do privilégio. Primeiro, deve ser primário e de bons antecedentes. Que é besteira falar primário de bons antecedentes, porque se ele tem bons antecedentes, ele nunca foi condenado definitivamente na vida. Então, claro que ele é primário, tá? Não se dedicar à atividade criminosa, ou seja, o sujeito tem que comprovar uma ocupação lícita ou alguém que cuide dessa pessoa. Então, eu sou mantido, financiado, custeado pelo meu pai, por exemplo, pela minha mãe. Então, alguma justificativa para você estar vivo e ter o que comer todo dia, você tem que mostrar. Só para falar que você não se dedica ao crime. Quarto, não integrar organização criminosa. Muito bem. O STF, ele declarou que tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Não é. E com o pacote anticrime, nós temos essa regra agora prevista em lei. O artigo 112, parágrafo 5º, nos informa o seguinte: não se considera hediondo ou equiparado, para os fins desse artigo, que é a progressão de regime com as porcentagens, o crime de tráfico de drogas, só que o previsto no parágrafo 4º do 33 da Lei de Drogas. O parágrafo 4º do 33 é o que estamos estudando, o tráfico privilegiado. Então, além do STF, agora é lei. Não está na Lei de Drogas, está na Lei de Execução Penal. Lá no artigo 112, parágrafo 5º, surge essa informação do nada. A hora que você for pensar em progressão de regime, e você é um traficante privilegiado, o que você praticou não é crime hediondo nem equiparado hediondo. Então você não precisa ficar nas porcentagens mais altas, 40, 50, 60, 70. Você pode ficar aqui nas primeiras, porque é um crime comum. Essa é a lógica de colocar isso no 112 da Lei de Execução Penal, tá bom? Mas a informação está concretizada e positivada de que o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. A gente sai agora dessa situação mais benéfica para o traficante e vamos para as causas de aumento. As famosas e perguntadas causas de aumento de pena do artigo 40.
as penas do 33 a 37. Então, eu tenho um limite típico para aplicação dessas causas de aumento. Ah, professor, que bom que você mostrou isso, que eu já ia perguntar se vale por 28. Tá? Então, tá aqui, do 33 a 37. São aumentadas de 1/6 a 2/3. C. E agora eu tenho uma série de incisos que me mostram situações em que o juiz, como é uma fração matemática, vai incidir uma causa de aumento de pena. No seu concurso, pode ser que apareça a palavra majorante. São sinônimos. Em ambos, eu tenho frações matemáticas incidindo na terceira e última fase de dosimetria de pena. Eu disse para você que no privilégio a pena pode ficar abaixo do mínimo e fica. E aqui, professor, será que ela pode ficar acima do máximo? É na terceira fase? É, então pode. Está no teto. Primeira fase, segunda fase já está no teto. Chega na terceira, tem uma causa de aumento. Posso ir acima do teto? Na terceira fase, pode. Por quê? Porque esse aumento é prefixado pelo legislador. É a vontade do povo. Tá? Então eu tenho já uma fração prefixada e vai incidir e levar a pena acima do máximo legal. Existe essa possibilidade. Tá bom? Muito bem. Quais são essas causas de aumento de pena? Primeiro, natureza, procedência, substância ou produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a famosa transnacionalidade do delito. É o traficante internacional de drogas. Traficante internacional de drogas. Que desloca a competência para a Justiça Federal, hein? Desloca a competência para a Justiça Federal. O artigo 70 da Lei de Drogas diz isso. 2. O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Então aqui, claro, pelo contexto dessa pessoa, a reprimenda é maior. Terceiro, esse é o que mais cai em concurso, presta atenção. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, tanto provisórios como definitivos, tá? Tanto presídio quanto cadeia pública, tanto penitenciária quanto sem detenção provisória, tanto faz. De ensino perto de escola, hospitalares, sedes de entidades estudantis, os famosos CA, né? Sedes sociais, clubes, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, locais de trabalho coletivo, recintos de espetáculo ou diversão, serviço de tratamento de dependente de droga ou de reinserção social, unidades militares ou policiais ou transporte público. Sempre que a droga for apreendida nesses locais, a pena vai aumentar na terceira fase. Quarto, o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação, difusa ou coletiva. 5. Caracterizado o tráfico interestadual entre estados da federação. Então o cara vai de São Paulo para o Rio de Janeiro. Por ser interestadual, só uma curiosidade aí para você, por ser entre estados, a atribuição para investigar o tráfico interestadual é da Polícia Federal, mas a competência é do juízo comum estadual. Investigação pela federal, processo pela estadual. O delegado federal relata e manda para o juiz estadual, tá bom? Quando o tráfico é interestadual.
Quando é internacional, fica tudo na federal, PF, Justiça Federal. Quando é local, fica tudo na estadual. Quando é interestadual, 2 estados da federação, investigação pela PF, atribuição, julgamento e processo pelo juiz estadual, competência. Tá bom? Beleza? 6. Sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente, ou a quem tenha por qualquer motivo diminuída ou suprimida capacidade de entendimento e determinação. 7. E última, o agente financiar ou custear a prática do crime. Gente que investe em traficante, né, para ter um retorno financeiro mais rápido, vai, se rodar, responder aí. Atenção, por respeito ao princípio da legalidade, outras hipóteses não previstas nesse artigo não podem majorar a pena, porque seria analogia em malam partem. Tá bom? Tá aqui para você a regrinha da competência da Justiça Federal, do artigo 70. O processo e julgamento dos crimes do 33 a 37. Se caracterizado ilícito transnacional, mais de um país, são da competência da Justiça Federal. Competência da Federal. Aqui tem um pequeno detalhe. Sujeito está com a droga no Brasil, está levando a droga para fora do Brasil e é preso antes de ultrapassar a fronteira. Responde pela tráfico internacional ou local. Vale a intenção. Se conseguir comprovar que ele ia para fora do Brasil, que ele já estava nos atos executórios indo para fora do Brasil e não conseguiu chegar fora do Brasil, o tráfico é internacional da mesma forma. Tá bom? Competência da Federal, na investigação e no processo de julgamento. Vamos agora tratar de alguns assuntos polêmicos. Falei que ia polemizar. Vamos lá. 3 temas aqui para você. Não ser surpreendido na prova. 3 temas aí para você não ser surpreendido na prova. Primeiro, que é o mais recente e o mais polêmico, o STF definiu que o termo circunstanciado de ocorrência, só no caso do 28 da Lei de Drogas, tá bom, gente? Deve ser feito como regra pelo juiz do GCRIM e não pelo delegado de polícia. Como regra, TCO, hein? Do 28 da Lei de Drogas, deve ser feito como regra pelo juiz do Juizado Especial Criminal. Caso não haja essa disponibilidade, a autoridade policial lavrará o termo circunstanciado de ocorrência. Então, o delegado, no 28 da Lei de Drogas, só vai lavrar TCO de forma subsidiária. É uma forma que o Supremo apresentou, o STF apresentou, para você redirecionar a viatura da Polícia Militar que deu voz de prisão para o tal do usuário. Pingou no teu distrito, você pode dizer o seguinte: pelo STF, primeiro você tem de levá-lo ao fórum. Primeiro para o juiz. Ah, mas o juiz não está lá. Aí a gente recebe, tá bom? Então você é subsidiário. Primeiro a competência do juiz, depois a atribuição do delegado, nos termos do TCO, com a posição do Supremo. Primeiro o juiz, não deu certo, vai para o delegado. Muito polêmico isso não acontece na prática. O pessoal não leva o tal do usuário para o juiz do fórum, lá do juiz do GCRIM, nem tem espaço para esse juiz ficar atendendo na agenda dele. Tudo está montado como se isso não existisse. Mas o 48 da Lei de Drogas fala que o juiz vai receber. Será levado imediatamente ao juízo. Por isso que o Supremo, lendo a letra da lei, falou: gente, o procedimento aqui é esse. Tem de levar para lá. Ah, chegou lá, não deu certo. Aí leva para o distrito policial. Leva essa para a prova. Recente, Supremo, tema importante. Tá
bom? Segundo tema aqui, para conversarmos, segundo tema para a gente conversar, a polícia militar não possui, vou até dar um destaque aqui, não possui atribuição para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. Claro, na hipótese do 28. PM não possui atribuição para a lavratura de termo circunstanciado de ocorrência. Também é a posição dos tribunais superiores. A lei não fala nada, ela é silente, né? Então, quando o Tribunal Superior crava e a lei não diz nada, eu sugiro que você fique com a jurisprudência e não com a doutrina. A menos que o examinador fale, o livro do fulaninho de tal defende o quê? Eu acho difícil, tá? Difícil os caras enveredarem para a doutrina, principalmente com a doutrina isolada, diferente de tribunal. Não que esteja errado o doutrinador se posicionar, é importantíssimo isso. Principalmente quando o posicionamento faz sentido. Mas leve para a prova que não pode. Boletim de ocorrência? Ok. Termo circunstanciado, juiz. Não tendo juiz delegado. Fechou? Muito bem. Esse era o segundo tema polêmico. O último. O interrogatório é sempre o último ato da instrução, inclusive na lei de drogas. Inclusive na lei de drogas, que escreve diferente. Se você for ao procedimento da lei de drogas, o interrogatório é o primeiro ato da instrução. De novo, STF, Supremo Tribunal Federal, diz que isso está errado. Em 2008, quando os procedimentos penais foram alterados, o interrogatório saiu do primeiro momento da audiência e foi para o último. O interrogatório é o último ato da instrução. Vou além. Sequer é visto como um ato de instrução, salvo quando você tem uma confissão corroborada por outros elementos de prova. Porque ele passou a ser visto pelo STF como um meio de defesa e não um meio de prova. Para o seu concurso, você vai falar o seguinte: é meio de defesa e meio de prova, os dois. Por quê? Porque é possível obter uma prova como a confissão em um interrogatório. Pode ser que não dê nada, o cara fique em silêncio. Pode ser que ele negue, mas pode ser que ele confesse. E sabe por que é interessante às vezes confessar? Pela atenuante da confissão. Porque ele sabe, putz, eu tenho maus antecedentes, vai ter um acréscimozinho ali na minha pena base. Se eu confessar, a pena volta para o patamar mínimo. E me interessa, eu já tenho maus antecedentes mesmo. Então, nesse contexto, dependendo do que aconteceu na audiência, por isso que o advogado e o defensor falam com o réu antes do interrogatório. Imagina o seguinte contexto. Chega a vítima, o ofendido, olha no vidrinho lá e reconhece o cara. Foi ele. Declaração do ofendido, reconheceu. Testemunha de acusação. Todo mundo fala, foi ele. Testemunha de defesa que foi levada para ajudar o cara. Fala, esse cara nunca prestou, é um traste. Perícia, foi ele. Cara, não tem o que fazer, meu. 100% das provas do processo falam que foi você. Você chama o cara de canto e fala, meu irmão, a casa caiu. Você vai ser condenado, mas de um jeito que você nunca viu na vida. Confessa para pegar atenuante. É assim. Aí ele chega lá e fala, não, excelência, fui eu. Em que contexto você... Daí ele tem que explicar tudo. Confissão também não é algo que chega e é apresentado uma verdade absoluta. Tem de fazer sentido com o restante do processo. Tá? Porém, estou falando isso aqui para falar o que para você? Por isso que dizem que o interrogatório é meio de defesa. Porque ele já sabe tudo o que existe contra ele e vai utilizar o interrogatório de forma estratégica ou para confessar, ou para ficar em silêncio, ou para reafirmar suas teses de defesa levantadas ou na resposta à acusação ou na audiência. Enfim, há uma oportunidade de observar a gestão das provas e dos elementos informativos para decidir no interrogatório o que fazer. Tá bom? Então, mesmo na lei de drogas, que coloca por escrito o interrogatório como o primeiro ato,
ele é o último ato da audiência. Muito bem, com isso a gente encerra aqui a questão da lei de drogas. Espero que você utilize essas informações para o teu concurso. Não esqueça de observar trabalhos jurisprudenciais de compilação a respeito da lei de drogas. O STJ, ele tem lá tese sobre lei de drogas, e tem várias, tá? Nem todas estão simuladas. Então, dá uma olhadinha com carinho na questão jurisprudencial da lei de drogas, além, claro, do texto da lei. Combinado? É isso. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau.